Você sabe o que é a malária? Uma doença infecciosa transmitida pelo anófeles, conhecido popularmente como mosquito prego, que quando se alimenta do sangue transmite o parasito, que é o verdadeiro causador da doença, fazendo do mosquito só um veículo de transporte, denominado como vetor da doença. Temos 6 espécies de parasito que transmitem a doença no homem, mas há 3 delas com maior evidência, como o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. A partir da infecção, a malária apresenta sintomas como febre, calafrios, dores de cabeça e muscular, sudorese, cansaço, pele amarela, entre outros. Que através de exames podemos fazer a identificação se o paciente está ou não com malária, utilizando os exames de gota espessa, onde avalia através de um microscópio uma gota de sangue volumosa atrás da presença do parasito. Também temos o esfregaço sanguíneo, que cria uma fina camada de sangue distribuída na lâmina para analisar no microscópio. O teste rápido para a malária e técnicas moleculares, que irão tentar identificar a presença do parasito através do material genético. Porém, dentro dessas, a gota espessa é considerada padrão ouro pela OMS para diagnóstico de malária. E as áreas tropicais e subtropicais do planeta são as mais afetadas, com destaque para o Sudeste Asiático, a Amazônia e a África. Partindo dessas partes e dando ênfase ao estado de Mato Grosso, que fica próximo às regiões de mata das florestas amazônicas e às regiões tropicais do hemisfério sul, apresentam uma prevalência de casos de malária. Assim, foi utilizado o trabalho de pesquisa e análise espaço-temporal da malária no estado de Mato Grosso, identificação das áreas de alto risco, que utilizou dados de 2011 a 2021 do CIVEP Malária, que é um sistema de informações de vigilância epidemiológica para a identificação de casos de malária. Retirando os dados oriundos desse sistema, pôde identificar características sociodemográficas, que são as informações sobre as pessoas, que ajudam a entender quem são elas e como vivem, como, por exemplo, idade, sexo, raça e etnia e escolaridade. Os resultados da pesquisa entre 2011 e 2021, o estado de Mato Grosso teve 20.819 casos de malária, e alguns grupos foram mais atingidos. Os homens tiveram muito mais casos de malária que as mulheres. Para cada 100 mil homens no estado, 94,3 pegaram a doença. Já a idade, a maioria das pessoas que pegou malária tem entre 20 a 59 anos, ou seja, pessoas adultas em idade de trabalhar e se sustentar. Elas representaram 84% dos casos. Em relação à raça e etnia, os indígenas foram mais atingidos, com uma taxa bem alta de 300,4 casos para cada 100 mil indígenas. Isso mostra que a malária afetou bastante essas comunidades. Entre os não indígenas, as pessoas de raça amarela foram as mais afetadas, seguidas pelas pessoas de raça parda, preta e branca, com taxas menores. E a escolaridade, a maioria das pessoas infectadas tem só o ensino fundamental incompleto, ou seja, as pessoas que não terminaram a escola foram as mais atingidas pela malária. Hoje vamos entender como a doença foi detectada e como ela se espalhou pelo estado entre os anos de 2011 e 2021. Mas primeiro precisamos compreender o que significa clínico operacional. Quando estamos falando em característica clínico operacional, estamos nos referindo a dois lados da história. O lado clínico, que cuida dos sintomas, diagnóstico e tratamento, e o lado operacional, que fala de como os serviços de saúde são organizados na prática, como exames e aplicação de medicamentos. Para descobrir se alguém tinha malária, dois tipos de principais exames foram usados. O gota espessa, o mais usado e eficaz, onde o laboratório coloca uma gota de sangue na lâmina e observa no microscópio. Este funcionou cerca de 96% dos casos. E o teste rápido, um exame mais rápido, porém menos eficaz. E ele detectou a malária em apenas 3,36% dos casos.
A maioria das pessoas só fez o exame porque já estava com sintomas. Isso é o que chamamos de detecção passiva, e representou quase 90% dos casos. Já a detecção ativa foi diferente. Equipes de saúde procuraram as pessoas mesmo sem sintomas, fazendo exames preventivos. Isso aconteceu em cerca de 10% dos casos. Em casos bem raros, apenas 0,68%, as pessoas estavam infectadas por mais de um tipo de parasita ao mesmo tempo. Esses casos são chamados de infecção mista. Agora, vamos entender como a malária estava distribuída no estado usando a análise de Moran local. Essa ferramenta identifica áreas de concentração, os famosos pontos quentes e pontos frios. Na região noroeste, temos um grande foco de malária, muitas áreas com casos altos próximas uma das outras. Curiosamente, bem no meio dessa zona crítica, existe uma ilha de tranquilidade, uma área com poucos casos, rodeadas por regiões com muitos casos. Na região oeste, também há uma área com poucos casos e vizinhança tranquila. No centro-sul, encontramos uma área com muitos casos, mas cercada por regiões de poucos casos. Parados por várias partes do estado, temos áreas de tranquilidade, com poucos casos ou nenhum caso de malária. Entender como a malária se comporta nos ajuda a combater melhor essa doença. Com diagnóstico rápido e ações de prevenção, é possível salvar vidas. Obrigada por acompanhar. Até a próxima!